de começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, que tem assistido os vídeos, acompanhado a cada semana que a gente vem postando, que comenta, que dá a sua crítica construtiva. Um nosso muito obrigado. E gostaria também de agradecer ao IFSC, aqui de Urupema, que tem nos dado muito apoio na elaboração de novos projetos em relação ao nosso canal, tanto de conteúdo como ajuda a divulgar o nosso conteúdo que estamos produzindo aqui. Muito obrigado, pessoal! Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais um episódio aqui no Aprendi com Vinho. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre vinho verde. Ao contrário do que muita gente pensa, o vinho verde não é verde. Esse nome que os vinhos recebem está relacionado com seu local de produção, que inclusive é uma denominação de origem controlada. A nomenclatura de vinhos verdes possui mais de uma versão. Uma delas fala que o cultivo das uvas para produzir esses vinhos é feito em locais em que a vegetação é exuberantemente verde, e por isso esse nome. Já a outra versão fala que os vinhos verdes possuem esse nome por serem consumidos muito jovens, e a sua comercialização ser feita cerca de 3 meses após a colheita. Assim, os portugueses passaram a chamá-los de vinho verde, que seria o contrário de maduro. Porém, existem vinhos verdes que passam pelo processo de envelhecimento. Outra teoria fala que a alta acidez que esses vinhos possuem está relacionada com a colheita antecipada dessas uvas, ou seja, que essas uvas tenham sido colhidas antes de estarem maduras, mas é totalmente ao contrário. Essas uvas são colhidas quando elas atingem o pico ótimo de maturação, onde há um equilíbrio entre açúcares, ácidos, taninos e outros fatores. O local de produção desses vinhos fica no noroeste de Portugal, e nenhum outro lugar no mundo faz vinhos como esses. É a partir disso que vemos a importância dessa região, e ela foi demarcada como região dos vinhos verdes em 1908. A denominação de origem controlada dos vinhos verdes é dividida em 9 sub-regiões, sendo Monção e Melgaço a pioneira e a mais importante. Para ser denominado vinho verde, algumas questões são observadas, como o solo, as variedades de uvas autorizadas, alguns métodos de produção, métodos de vinificação, teor alcoólico mínimo e entre outros fatores. Segundo a legislação, os vinhos verdes podem ser tanto brancos, rosés, tintos e espumantes, mas os vinhos brancos são os que têm uma maior representatividade. Ao introduzir a cultura do milho naquela região, as videiras que eram produzidas lá foram quase banidas para dar lugar a essa cultura, o que fez com que os vitivinicultores passassem a produzir as suas videiras em forma de trepadeiras em árvores mais altas. E após isso, numa evolução de cultivo, passou a ser cultivado em uma estrutura em forma de treliça. E para colher essas uvas, era necessário utilizar uma escada. Hoje em dia, o cultivo dessas uvas já é feito com métodos mais modernos. Os vinhos verdes possuem como sua principal característica a alta acidez, mas também possuem um frescor marcante, são frutados e também possuem notas florais. E são vinhos para serem consumidos jovens. Essas características específicas desse vinho estão relacionadas diretamente com o solo da região e também com fatores climáticos. Alguns vinhos verdes possuem um gás presente na sua composição. Isso é bem comum e não é considerado um defeito. Agora que você já sabe o que é um vinho verde, será que dá para harmonizar ele com alguma comidinha? O vinho verde, ele é normalmente considerado um vinho do verão. Ele é sempre lembrado como um vinho bom para se tomar sozinho, na beira de uma piscina, na praia, porque ele é muito refrescante. Mas sim, existem algumas harmonizações possíveis com os vinhos verdes. Estão entre as opções de algumas harmonizações com os vinhos verdes, os frutos do mar, bolinho de bacalhau, saladas, comida japonesa, queijos leves, legumes, peixes, risotos. Enfim, são muitas opções. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso papo de hoje e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.